os guarde e livre de todo o mal. Nós temos tido todo o início de culto, momento para os recados, e um recado sobre o qual nós temos enfatizado bastante é a venda de um lote, que nós ganhamos um lote, ele é em um residencial próximo a Salto de Pirapora, e nós precisamos vender, né? Ter uma carteira, uma lista de lotes, qualquer um que nós vendermos, o recurso vem para nós, são R$140 mil, né? Lá no residencial. O Tainá já quer casar, comprar o terreno. Já vamos, Éder, vamos já, né? O Helder já vai ajeitando a prosa. Então nós vamos continuar compartilhando, enfatizando que é importante mandar para um amigo, mandar para uma amiga, para alguém, um profissional da área, para que nos ajude. Tem também a conta da igreja, que o Lucas, ele projeta aí para vocês. Então, só quem está online, tem o Pix da igreja. Hoje é o segundo domingo, dia que nós ofertamos ao Senhor. Por isso, nós fazemos questão de frisar aí o Pix e a conta da igreja. Adoremos ao Senhor de toda a misericórdia. Nós vamos colocar em pé e vamos fazer a leitura alternada do Salmo de número 138. Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a Ti. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Amém. Vamos cantar o cântico de número 15 do Cantai Todos os Povos. Cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe
preciso de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. A minha alma, Senhor, Presbítero Rogério, por favor, nos conduza na oração de adoração. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor Deus e Pai, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus, venha trabalhar em nossos corações, Amém. para que, ó Deus, neste momento, o nosso coração, o nosso pensamento venha estar todo voltado para Si, ó Deus, para Ti, como sempre deve ser em nossas vidas, ó Pai, a gratidão, o amor, por este Deus tão maravilhoso que nós temos, este Deus que sempre está pronto a nos ajudar, ó Pai. Por Amém. isso, ó Deus, somos felizes e gratos por ter esse Deus tão maravilhoso em nossas vidas, ó Deus. Amém. Por isso, ó Pai, nos ajuda, nos guia, nos abençoa. É o que nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome e por Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e eterno Salvador. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Pela graça de Deus, em Cristo, nós temos o perdão. Leitura bíblica para o momento de confissão na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, do capítulo 4, versículo 13 até o versículo 1 do capítulo 5, nós também vamos fazer a leitura alternadamente. Segunda carta aos Coríntios 4, do 13 até o 1 do 5. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei, por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Amém. Conta uma história que uma menina de 6 anos perguntou à sua professora: por que que as pessoas nascem e depois elas morrem? O assunto da aula anterior havia sido o pecado que leva à morte. Isso deixou a menina um tanto triste, porque ela não conseguia parar de fazer as coisas erradas. E a aula tinha sido sobre as consequências de fazer as coisas erradas, de pecar, que é a morte. Então a professora explicou novamente que a salvação ela não está em nós, porque nós não conseguimos parar de pecar. Por isso Jesus deu a sua vida por nós. E Ele que não tinha pecado levou sobre si todos os nossos pecados. Ele morreu exatamente em nosso lugar. Jesus tinha um objetivo especial ao mostrar aos seus discípulos e também a nós a importância do perdão, a importância de buscar o irmão ou a irmã que está vivendo distante de Deus, em pecado,
ajudar a pessoa a sair do erro, levando, obviamente, a pessoa e promovendo vida. Nós somos esse irmão, essa irmã, e quem busca é o Senhor Jesus. Aquele irmão que se distancia, aquele irmão que erra, aquele irmão que fraqueja, que cai. Cantemos a terceira e a quarta estrofes do cântico de número 46 do Cantai Todos os Povos. Terceira e quarta estrofes. Sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais essa bênção na vida eu descrevo. Por tudo é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Quando perdoados e perdoadas dos nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo, a nossa vida ela ganha um novo significado. Ela, portanto, ganha um novo rumo. E aquela menina, ela já sabia que a vida ela tem um fim. Mas na igreja, através do ensino, da palavra de Deus, ela e sua família aprenderam que o fim não era a morte. Com o perdão que Jesus conquistou para a gente, nós podemos ter essa nova vida. E Jesus continua lembrando todos nós, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou ali com eles. Salvos e salvas da morte eterna, irmãos e irmãs, nós podemos nos alegrar e podemos abrir o coração, confessar os nossos pecados. Sueli nos conduza na oração de confissão de pecados. Aguarde alguns instantes para que todos possam silenciosamente confessar os seus pecados e você nos conduz. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado, Pai Santo, pela oportunidade de estar na Tua casa, te louvando, te bendizendo, Senhor. Amém. Pedimos, Senhor Deus, nesse momento, perdão pelos nossos pecados, falhas e faltas, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, a Tua misericórdia, Pai. E agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor mandou o Teu Filho Jesus morrer no nosso lugar para nos salvar, ó Pai. Amém, Pai. Graças te damos, Senhor Deus, por cada um aqui presente, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, abrindo nossas mentes, os nossos Amém. corações para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. E sentir o Teu perdão, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. É a palavra do Senhor que nos alimenta sempre. Então esse é o momento que nós reservamos para a proclamação da palavra e depois teremos um momento de louvor, de adoração, de entrega de dízimos, de ofertas, enfim. E nós vamos orar. O diácono Leonardo nos conduz na oração de iluminação, para que assim nós possamos compartilhar da palavra do Senhor. Bondoso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guie e faça da nossa vida a sua vontade, Senhor. Amém, Pai. Abençoa o nosso pastor, que vem com a palavra para nos ajudar, nos abençoar. Que o Senhor esteja com a vida dele e com a vida de sua família também, ó Deus. Amém. Abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, do 8 até o 15. Gênesis 3, do 8 ao 15. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Palavras do Senhor para a nossa salvação e edificação. Amém. Nós já sabemos desse conteúdo, nós já ouvimos estudos, histórias, brincadeiras, não é? Uma série de coisas em torno do conteúdo do texto aqui expresso no livro de Gênesis. Nós podemos iniciar a nossa conversa fazendo uma reflexão a respeito do que é pecado. E uma outra reflexão: quais são as consequências do pecado? E ainda, de que forma hoje o ser humano ele tem se colocado no lugar de Deus? O texto ele é muito claro, fala por si só, e nas entrelinhas a gente percebe tudo isso que está acontecendo aqui. Fica claro que o ser humano ele transgride um mandamento, uma determinação divina, e ele ultrapassa lá o limite dado graciosamente por Deus. Então você está aqui, você tem tudo, você come, bebe, vive, desfruta, tem água fresca, o riacho é limpo, tudo perfeito, tranquilo. Você só não come esse negócio aqui. Tranquilo? Tranquilo. Então Deus graciosamente dá ao ser humano toda a condição de vida em abundância, vida tranquila, vida farta. E apenas estabelece uma determinação, um mandamento. Ele está impedido de comer de uma fruta específica. E Deus deixa claro isso. O que é pecado? Pecado é a desobediência. E lembrando, que a iniciativa de vir ao encontro do ser humano, ela é de Deus. Nunca foi do ser humano iniciativa alguma de buscar a Deus. Sempre fora a iniciativa de Deus vir de encontro à humanidade. E isso não parou, continua sendo assim. É Deus quem vem ao nosso encontro em Cristo. E continua caminhando junto conosco e disposto a receber os seres humanos. Então o pecado, que é a desobediência, ele afasta o ser humano de Deus. Mas não afasta Deus do ser humano. Isso precisa ser claro para a gente. O pecado ele vai provocar uma série de consequências. Nós podemos falar de tragédias. Porque o pecado ele desencadeia todo o sofrimento humano. A gente pergunta, às vezes, ou ouve alguém perguntando: nossa, se Deus existe, por que tem tanto sofrimento? Porque o pecado desencadeia toda espécie de sofrimento. E isso muitas vezes a gente não percebe. E essas são as consequências do pecado, as tragédias que ele causa.
o sofrimento que ele traz à vida e à criação de forma geral. E Deus disse que tudo era bom no Gênesis. O ser humano, ele não se envergonhava disso. Ele estava sossegado, tranquilão lá. Tudo tão bonito, tão perfeito. Comia a hora que queria, dormia, acordava, treinava jiu-jitsu várias vezes por dia. Era um negócio de louco, era tranquilo. Não é, Sueli? Pensou, Tainá? Hã? Um jardim ainda, uns tatame. Não precisa mais nada, né? E aí isso tudo ele fazia. Não tinha problema nenhum. Mas agora, com os olhos abertos, não é? Para a realidade do mal, tudo é vergonhoso. Nada mais está bom, nada mais agrada e ele tem vergonha. E aí nós vamos perceber que o texto ensina a gente que o pecado, ele quebra o relacionamento com Deus. Isso é importante a gente entender. Também quebra o relacionamento consigo mesmo, quebra o relacionamento com o nosso semelhante, nós quebramos, e quebra o relacionamento também com a criação, olha só. Está tudo aqui no texto. E apesar das consequências do pecado, Deus mantém as dádivas da criação como bênçãos para o ser humano. Deus não tirou nada pela desobediência do ser humano. A vida do ser humano foi preservada. Então, tem a sexualidade, tem a maternidade, tem o trabalho, tem o sustento. Tudo isso permanece em outras tantas coisas como bênçãos de Deus para o ser humano, inclusive pecador, principalmente, essencialmente. E em meio a tudo isso, em meio ao juízo de Deus, nós visualizamos aqui a graça de Deus, a sua graça sendo derramada sobre a humanidade. Isso pode ser visto em 3 aspectos aqui do nosso texto. O primeiro aspecto é que Deus veste o ser humano, no desenrolar desse texto de Gênesis aqui, com peles escondendo a sua nudez. O ser humano, ele tinha feito lá, né? O desenrolar do texto de Gênesis, falou que ele fez uma roupa de folha, né? Folha de figo, folha cozida, né? Michuruca, uma roupa meia boca. E aí, Deus veste o ser humano com peles, escondendo a nudez do homem. Então, mesmo tentando esconder a sua nudez com essas folhas aí, né, com as cintas que ele fez, a nudez do ser humano, ela só pode ser coberta por Deus. Nós não somos capazes de cobrir a nossa nudez, o nosso pecado, quem nós somos. O segundo aspecto é que Deus expulsa o ser humano do jardim do Éden, e o ser humano, obviamente, é expulso porque ele fora enganado. E aí ele torna-se como Deus, conhecedor do bem e do mal. É por isso que ele foi lá desobedecer, porque disseram a ele que ele seria como Deus, conhecedor do bem e do mal, como que se Deus se limitasse apenas a conhecer o bem e o mal. Mas, segundo a serpente, eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles foram enganados. Só que agora, o homem ele tem um problema. Ele conhece o bem, ele conhece o mal, mas ele vive no contexto do mal. E, portanto, sem Deus, fazendo opções pelas coisas erradas e se distanciando de Deus. Terceiro aspecto é que Deus guarda o caminho aqui da árvore da vida, né? Isso é bem legal, porque para que o ser humano ele não permanecesse morto eternamente por causa do pecado, Deus fecha, guarda o caminho que dá acesso àquela árvore da vida, que traria ao ser humano a imortalidade. O texto mostra para a gente aqui a busca do Senhor Deus pelo ser humano caído e escondido, no versículo 8 ao 11. Então, após Adão e Eva terem desobedecido a esse mandamento de Deus, eles percebem que eles estão nus, e aí eles sentem vergonha, e eles vão se esconder. Aí quando eles ouvem a voz de Deus, eles têm medo de Deus. E em razão desse medo, percebendo a nudez, eles se escondem da presença de Deus. Então, apesar do pecado, o ser humano ele continua
sendo capaz de ouvir a voz de Deus. Ninguém pode dizer que nunca ouviu Deus alertar-lhe a respeito dos caminhos e escolhas erradas. Porque apesar do pecado, ele não ficou surdo à voz de Deus, ele continua sendo capaz de ouvir a voz de Deus. E é exatamente isso também que o pecado faz o ser humano sentir medo por fora e vergonha por dentro, e foge da presença de Deus. E o resultado disso é o afastamento mesmo de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da presença de Deus, carecem dos cuidados de Deus. E Deus sabe onde o ser humano está. E Deus dá ao ser humano também uma chance de reconhecer onde e como ele está. É aquele momento em que a gente para, bota a mão na consciência e fala: olha onde eu estou, olha o que eu fiz. Envergonhados de nós mesmos e com medo de Deus. Lembra quando você aprontava, Carol? Você era pequenininha? Bom, não parou, né? Mas sua mãe, né? Quantas vezes, Marisa, você não foi lá no fundo do quintal, subiu no pé de manga, foi escondido porque aprontou? Medo. E depois, vergonha. Diante de Deus, gente, nada permanece escondido. Nem diante da mãe, né? Mãe sabe onde encontra. A gente, não adianta, não tem jeito. Pega a gente. E diante de Deus, nada permanece escondido. A pergunta de Deus, ela é muito certeira. E vai na veia e questiona exatamente o que o homem e a mulher fizeram. O que vocês aprontaram, né? Então, para o ser humano aqui, estar nu e sentir vergonha, só tinha uma explicação. Ele tinha desobedecido Deus. Ele tinha comido lá o fruto da árvore. Justamente aquele que ele não deveria comer. Então, agora o ser humano sabe a diferença entre ser culpado e não ser culpado através do quê? Da sua própria culpa, da sua desobediência. E o texto mostra para a gente também, lá no versículo 12 e 13, a transferência e a terceirização da culpa, que a gente já falou tanto sobre isso, né? Então, quando o Adão, ele não tem mais como se auto-justificar, não tem para onde correr, ele passa a transferir a responsabilidade à sua esposa, à sua companheira. E culpar também Deus, no versículo 12. Né? A mulher que o Senhor me deu e tal. Então, Adão, ele dedura a sua mulher. O cara é cúmplice, ele apronta junto, mas ele joga a culpa para cima dela. E aquela ideia de cumplicidade, de mutualidade, né? De Gênesis 2, 18 ao 20, cai por terra aqui. Então, há uma transferência. E, na sequência, Deus, então, se dirige à mulher para saber qual vai ser a desculpa dela. E questionando, o que é isso que você fez, menina? O que você fez esse negócio aí com ele? E a mulher tem uma boa percepção, lógico, né? Esperta, ela afirma com razão que foi a serpente que enganou ela. Então, o pecado, irmãos e irmãs, desde o seu início é sempre algo que tem a ver com o outro. Sempre tem mais gente envolvida, na maioria das vezes. O homem é questionado, mas segundo ele a culpa é do próprio Deus que lhe deu a mulher que o Senhor me deu. Para o homem, Deus é o culpado. A mulher se esquiva também e vai sobrar para quem? Para a serpente que não tem quem acusar. E o pecado leva o ser humano a quê? À solidão e ao isolamento. Então o ser humano esconde a verdade, empurra a responsabilidade para o outro e fica escondido. Então, culpar os outros torna a gente isolados e sozinhos, porque vai chegar uma hora que eu não vou ter a quem mais culpar. E as pessoas a quem nós culpamos, elas vão se distanciar e se afastar da gente. E, naturalmente, nós estaremos isolados e sozinhos. Isso é a queda da comunhão. Queda da confiança entre o ser humano e o seu semelhante. É a quebra também da sua comunhão com o seu Criador, com Deus. E aí, o ser humano ele vai entender que ele é o principal culpado da sua situação.
E quantas vezes as pessoas querem culpar Deus, culpar o diabo, culpar o vizinho, o pai, a mãe, o namorado, o marido, por aquilo que ela praticou, que a pessoa praticou. É porque nós temos essa tendência de terceirizar a culpa e a responsabilidade dos nossos erros. E por último, o texto mostra para a gente as consequências do pecado, versículo 14 e 15, né? Que a partir do verso 14, o texto ele narra uma série de consequências do pecado que vai até o versículo 20. Essas consequências atingem 3 dimensões, né? Deus amaldiçoa a serpente, Deus aumenta à mulher as dores do parto, e também prenuncia o domínio do homem sobre a mulher, e Deus amaldiçoa a terra, tornando penoso o trabalho do ser humano. E um detalhe muito, mas muito importante aqui, gente, é que Deus ele não amaldiçoa o ser humano em si. Em momento algum. Deus não faz isso com o ser humano. Resumindo, a partir da queda, o ser humano ele obteve uma conquista que a serpente não havia anunciado. Homem e mulher tornam-se independentes de Deus na cabeça deles. Porque eles podem fazer escolhas entre o bem e o mal e seguir adiante sem Deus. Agora eles podem optar pelo bem e pelo mal. Só que as suas opções, as suas escolhas sem Deus, de toda forma, sempre serão más, porque não tem a presença de Deus. O ser humano que caminha sem Deus sempre faz escolhas más, sempre opta pelo mal. É o mau caminho, é a má escolha, são as más atitudes e assim por diante. Os maus comportamentos. Daí veio também a morte, né? Porque o relacionamento aí do ser humano com todas as instâncias criadas e dadas por Deus fora quebrado. Ele rompeu com aquela parceria maravilhosa que tinha com Deus. E agora ele arrumou briga com todo mundo. Quebrou o relacionamento com todo mundo. Não cuida do seu próximo, não cuida de si mesmo, não cuida da criação, do meio ambiente, dos animais. Não cuida de mais nada, quebrou, rompeu com tudo. Vive para si, só olha o seu umbigo, só está preocupado consigo mesmo. E aí, obviamente, sem Deus, ele continua fazendo escolhas erradas, mas. Daí o pecado, então, ele destruiu o relacionamento entre todas as esferas com o ser humano. Ele rompeu consigo mesmo, né? Rompeu com o próximo, com o Criador e com a criação. E a gente aprende o que com tudo isso? A gente aprende a clara tendência que o ser humano tem para se auto-justificar diante de Deus. Diante dos seus erros, dos seus pecados, da sua negligência, da sua omissão. Ele não é humilde, o ser humano, nós não somos humildes o suficiente para reconhecer o nosso pecado, o nosso erro. Nós precisamos aprender a ser humilde e reconhecer. Porque nós estamos diante de um Deus que nos criou e dele somos, que cuida e zela por nossas vidas com todo cuidado e carinho. Apesar disso, Deus não deixa o ser humano sozinho com o seu pecado, não deixa o ser humano sozinho com a sua culpa e nem com as suas desculpas. Para concluir, nada pode ser, gente, mais horrível do que fugir de Deus, se esconder de Deus. Na verdade, é impossível fugir de Deus. É impossível se esconder de Deus. É impossível não ser visto por Deus. E a pergunta de Deus a Adão são palavras da lei que são dirigidas contra a nossa consciência. Deus quer mostrar aqui para o Adão que quem se esconde não está escondido diante de Deus. E que aquele que foge de Deus também não escapa de Deus. E quando Adão responde a Deus, nós também aprendemos que os pecadores e pecadoras sempre se acusam com as suas desculpas. É sempre assim. E se traem com a sua defesa, tentando se justificar.
principalmente diante de Deus. O Adão, eu, você, nós ainda, volta e meia, acusamos Deus. E a partir da desobediência, o ser humano, ele não consegue mais estar diante de Deus, o seu Criador. Na verdade, como o ser humano não consegue mais estar diante de Deus, o seu Criador, como é que ele vai encarar o fato dele ser o responsável pelo pecado, assumir o seu erro? Ele faz o quê? Ele foge. Nós, muitas vezes, somos fujões. Só que não se iluda, irmãos e irmãs, o ser humano ele é totalmente responsabilizado pelo seu pecado. Ele pode tentar transferir, ele pode tentar jogar para as costas de alguém, ele pode mentir, ele pode fingir, fazer de conta, mas nós somos totalmente responsabilizados pelo nosso pecado. Mas parece que hoje falar de pecado é politicamente incorreto. As pessoas têm muita dificuldade, porque nós preferimos ouvir as coisas gloriosas, maravilhosas, massagem no ego, ouvir falar sobre vitórias, promessas, e não queremos que nada, nem ninguém venha nos acusar daquilo que estamos fazendo errado. Nós falamos muito das escolhas erradas que nós fazemos, ou do pecado aí como uma grandeza moral, ou seja, temos sido muito pouco confrontados com a realidade da nossa tal pecaminosidade e do nosso afastamento de Deus. Porque nós desobedecemos, erramos, nos afastamos e depois nos achegamos sem confessar o pecado, como que se nada tivesse acontecido, como que se aquilo que nós fizemos não é tão sério, não é tão grave, não machucou tanto o outro, não fez tanto mal para mim, e aí nós achamos que tudo está bem. Nós não podemos esquecer da graça de Deus, que possibilita a reaproximação real com Deus por meio de Jesus Cristo. Não precisa correr, não precisa fugir, não precisa fazer de conta. Somente diante de um Deus que fez do seu Filho, de Jesus Cristo, pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21, e em Jesus Cristo, o qual se fez Ele mesmo essa mediação em nosso lugar, morreu em nosso lugar, Gênesis 3, 13, é que nós podemos responder a pergunta: Adão, onde você está? O que está fazendo com a sua vida? Então, se nós temos Jesus, o advogado que nos justifica diante do Pai, nós podemos dizer para o Papai do céu: eu estou aqui, eu errei, eu desobedeci, me perdoa. Bom, tem. E a gente não deve, gente, jamais se esquecer que toda iniciativa de nos ver bem, de nos colocar no caminho certo, ela sempre vem da parte de Deus. A gente nunca quer tomar essa iniciativa. Aliás, a gente nunca toma. Por isso, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então a gente não pode, a gente não deve, diante do nosso pecado, nos esconder de Deus de forma alguma. Nós devemos sim nos esconder em Deus, que nos acolhe. Nos refugiar em Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Salmo 46 reforça muito bem isso. Portanto, o que é pecado é a desobediência, as consequências são o sofrimento, e de que forma nós temos tentado nos colocar? Simples, seguindo no lugar de Deus, seguindo sem depender de Deus, sem precisar de Deus.
Mas se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos colocar em pé, vamos também ofertar ao Senhor, dizimar, enfim. Todos têm liberdade, ninguém tem a obrigação daqueles que nos visitam, viu, Elder? Fique tranquilo, tá? Não se sintam constrangidos, esse é um compromisso que nós temos, tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos cantar e vamos ofertar. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz.
bater palma, né? Faltar o alimento e os campos não produzam, eu esperarei no meu Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Com palmas eu te exaltarei, com as mãos levantadas te
Amém. Nós estamos encerrando a nossa celebração e a nossa gratidão ao Deus da vida, ao Deus da paz, de amor, que tem nos proporcionado o privilégio de estarmos reunidos, alguns aqui, outros online em casa, mas podendo com liberdade louvar, adorar, expressar a nossa gratidão. Tainá, Helder, que bom ver vocês, conhecê-lo, saber que você mora no Rio Acima. É jiu-jiteiro, não? Jiu-jitsu? Faz? Vai fazer aqui com nós, tá bom? Logo a gente volta, se Deus quiser. Tainá vai vir treinar com a gente também, se Deus quiser. E vai apanhar porque nós não paramos, viu? Então, obrigado. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos muito felizes. Nós vamos orar. Orar pela vida do reverendo João e da sua família, João Cafazo, que se recupera agora já do Covid em casa, está melhor. Orar pelo presbítero Alírio, lá de Biúna, não está bem, está entubado, internado há mais de 10 dias. Pelo Anderson, esposo da Gisele, né, que também está na UTI etil da Tainá. Orar pelo Alessandro, pela dona Orosina, pela dona Miriam, o Michel, pela vida do Ezequiel, da irmã Edna Nemet, a dona Lígia, pela vida do senhor Roberto Rodrigues, pela vida do presbítero Arlindo, da primeira IPI de Sorocaba, pela vida da dona Maura Carvalhal, do Jefferson Carvalhal, pela vida da dona Maura, mãe da Suzana, pela vida do nosso irmão, o seu Jacir, a dona Ângela, o seu Aníbal, o João Nemet, o Marcos Nemet, a dona Juraci, o reverendo José Martins, a tia Marta, o tio Ditinho, a dona Joana, o seu filho Carlos, o seu Esdra, a dona Maria, a dona Lia, o seu Wilson, a dona Dirce. Orar pelas famílias enlutadas, orar por nossas famílias, pelos nossos governantes, pela Igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra e orar pelo fim da pandemia. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, pelo privilégio que o Senhor nos deu de nos achegarmos até a tua casa, pela alegria de revermos a Tainá, de conhecermos o Helder. Muito obrigado, Pai, porque isso alegra o nosso coração grandemente. A nossa gratidão pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a todos nós. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esta comunhão maravilhosa. Obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que aqui estão presentes, os irmãos e irmãs que estão online, os irmãos que participarão depois. Que o Senhor abençoe as famílias representadas, Pai. E aos irmãos e irmãs cujos nomes foram citados, pedimos ao Senhor que derrame da tua graça, do teu cuidado, do teu consolo. Nós clamamos ao Senhor pela cura, pela restauração da saúde dos nossos irmãos e irmãs, para que eles sejam confortados, consolados, elas, e que a família também receba do Senhor todo o cuidado, para que possam descansar em Ti. Tenha misericórdia de todos nós, Pai, que carecemos do Senhor, que fazemos escolhas erradas, que nos afastamos de Ti, que preferimos muitas vezes o mal. Perdoa-nos, ó Pai. Nós queremos sim caminhar contigo, por isso nós consagramos a nossa vida mais uma vez ao Senhor, abrindo o nosso coração para a Tua palavra, para o Espírito Santo, que possa conduzir as nossas vidas. Guarda-nos, abençoa a nossa comunidade, os planos que temos, os projetos, a venda do lote, a reforma da fachada, e tantos outros planos, o instituto, o projeto. Toma conta, esteja à frente e guarda-nos de todo mal. Sê com os irmãos e irmãs que precisam viajar, que trabalham distante, que vivem sós, que têm passado por momentos de crise, de dificuldade. Pai, que o Senhor ampare os nossos queridos e queridas também.
trazendo consolo, conforto e a certeza da tua companhia, Pai. Despeça-nos em paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso bondoso e eterno Pai Celestial, a comunhão, a consolação, o cuidado, a unção, o ensino e o poder do Santo Espírito repousem sobre nós, repousem sobre o povo de Deus hoje e por todo sempre. Amém. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Até a próxima quinta, às 7h30. Se Deus quiser. Um abraço. Até lá. Tchau.